Olá pessoal, Márcio Bocelin aqui, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai dar continuidade à playlist de hidrostática, ou estática do fluidos, assim que do jeito que você preferir. E nessa aula nós vamos falar sobre a experiência de Torricelli. Torricelli, esse mesmo, aquele mesmo que apareceu lá no Cinemática. Bom, e qual é o objetivo dessa experiência? O objetivo dessa experiência é determinar o valor da pressão atmosférica, tá? PATM. E aqui, lógico, simplificar muito o que aconteceu lá no dia da experiência, a forma com que ele fez isso, para ser bem didático, tá? Então, para começar, a gente vai tentar usar os mesmos objetos que ele utilizou. Ele pegou uma cuba, encheu de mercúrio, correto? Depois ele pegou um tubo de ensaio, tentou retirar todo o ar de dentro desse tubo e posicionou o tubo nessa forma aí dentro do mercúrio, digamos assim, né, que está nessa cuba, e para ver o que acontecia. Sabidamente, ele já sabia que o líquido ele ia subir um pouco ali para dentro do tubo, da forma que eu vou mostrar para você aí. Então aí destacando o tubo, e numa situação de equilíbrio, esse líquido ia atingir uma determinada altura dentro do tubo. Já que ali dentro, que eu vou estar marcando aqui agora, é uma situação de quase vácuo ali, vamos supor que não tenha ar. Não tenha nenhum tipo de ar atmosférico ali dentro, correto? Então nessa situação, pessoal, o que o Torricelli ele percebeu? Ora, já que eu fiz a aula da playlist do Márcio, que eu estudei ali o Teorema de Steven, eu posso supor algumas coisas em relação a alguns dos pontos desse líquido que está em equilíbrio. Então aqui ele desenhou dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2, correto? Além disso, ele percebeu que o ponto 2, acima dele, tinha uma coluna de líquido ali, de mercúrio. Tudo bem? E já que a gente está falando de mercúrio, o mercúrio tem ali a sua densidade ou massa específica, né, o que preferir, de 13,6 gramas por centímetro cúbico ou 13.600 quilogramas por metro cúbico no Sistema Internacional de Unidades. Bom, ele observou tudo isso, inclusive ele observou que essa altura ele foi capaz de medir, né? Ele pegou uma régua e mediu essa altura que o líquido subiu. E começou a perceber que toda vez que ele colocava algum tubo, alguma coisa ali, a altura que esse líquido subia era a mesma. Então isso é uma constante do seu problema ali que pode servir para te ajudar a descobrir algo, correto? Perfeito. Pensando nisso, na situação de equilíbrio, que é essa representada aí na figura, nós temos a seguinte situação: P1 igual a P2. A primeira consequência do Teorema de Steven que nós estudamos na aula anterior nos possibilita dizer isso daí, que a pressão que 1 suporta é a mesma pressão que 2 suporta, porque são pontos que estão no mesmo líquido que está em equilíbrio e que são pontos que não estão desnivelados na vertical. São pontos que estão na mesma superfície horizontal. Então eles suportam a mesma pressão. O ponto 1, ele suporta ali o ar atmosférico, correto? O ponto 1, acima dele, a pressão que ele suporta é a pressão da atmosfera, do ar. Então é PATM. A pressão do 1 é PATM. Já o 2, a pressão que ela suporta é a pressão da coluna de líquido, que está acima do ponto 2. Então a pressão que o ponto 2 suporta é a pressão do líquido que está acima dele. Aqui não tem ar, aqui é uma situação de quase vácuo, e a pressão que o ponto 2 suporta é a pressão dessa coluna de líquido. Há umas 2, 3 aulas atrás, nós estudamos a pressão que uma coluna de líquido exerce, que é densidade vezes gravidade vezes a altura da coluna. Tudo bem? Então nesse caso aqui a coluna é uma coluna de mercúrio. Bom, e esse H, como lembra que eu falei que ele pegou uma reguinha e mediu esse H? Esse H vale 76 centímetros, tá? Ele mediu esse valor lá, 76 centímetros. Bom, a gravidade é um valor que nós conhecemos, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então temos todos os dados para calcular a pressão dessa coluna de mercúrio, que ela exerce nesse ponto 2. 13,6 vezes 10 a terceira, para passar para o Sistema Internacional, quilogramas por metro cúbico, vezes a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes 0,76 metros, que é os 76 centímetros, que é a altura. Então a pressão dessa coluna de líquido, fazendo as continhas aí, você vai perceber
Ah, um detalhe, isso foi feito ao nível do mar, tá, pessoal? Por isso que está 9,81 ali. Se você faz isso em uma outra altitude, que tem uma outra pressão atmosférica, esse valor vai mudar um pouco. Mas o valor que nós estamos calculando é no nível do mar. Então aí a pressão atmosférica, que é igual à pressão da coluna de mercúrio que nós temos, é aproximadamente, realizando essa continha toda, 1,01 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, ou pascal, que você preferir. Então, esse é o valor numérico da pressão atmosférica calculado através da experiência de Torricelli, que utilizou conceitos do teorema de Stephen e da pressão exercida por uma coluna de líquido. Muito simples de entender, muito fácil. No sistema internacional é medido em newton por metro quadrado, ou pascal, como eu disse, sem erro, e é muito comum nós utilizarmos no dia a dia pressão atmosférica no nível do mar como 76 centímetros de Hg ou 760 milímetros de Hg. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido essa aula e se você gostou, não deixe de dar o seu like e acompanhe os próximos vídeos. Até mais!